I don't What like just happened? Well, yeah, look up this É isso aí, meus amigos do Super Poker. Um grande abraço a todos os entusiastas desse jogo maravilhoso. Esse é o Análise Técnica, 4ª temporada, 9º episódio. Mais uma vez, High Stakes Poker. A mão não é repetida, hein? Tem Barry Greenstein, tem Tom Dwan, tem Peter Eastgate. Tudo na tela no High Stakes Poker. Vini Marques, o que vamos ver hoje? Vamos lá, Vitão. Teremos aí alguns conceitos para trabalhar de histórico, né? A gente já tem uma mão jogada entre os mesmos jogadores, Tom Dwan, Peter Eastgate e o Barry Greenstein. E hoje vamos trabalhar muito a questão do range percebido, como é o jogador representar uma mão e como ele transformar a mão de valor em blefe de maneira positiva. Geralmente transformar o valor em blefe é um erro, porque você desperdiça valor. Agora, quando você entende que o seu valor passa a não ser bom, você pode realmente, com os elementos da mesa, transformar esse valor em blefe de maneira positiva. E isso que a gente vai ver mais um show do Dur, do Tom Dwan, um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Solta. Isso, querido. Do jeito que a gente gosta. O 400, 800 com ante 200, tá Doyle Brunson na mesa. Inclusive, nesse dia que a gente tá gravando hoje, é aniversário do Doyle Brunson. Não sei quanto que vai pro ar, mas fica aqui a nossa homenagem ao grande campeão. O maior de todos, junto com o Stu Ungar. Barry Greenstein da Reis previsível aí, né, com Ice Eyes, né? Não é previsível porque é o Barry Greenstein, é previsível porque tem Ice Eyes, e com Ice Eyes a gente costuma meter ficha. 2.500, call do Tom Dwan, call do David Benjamin, call do Elezra, call do Saham, todo mundo foi pro jogo, hein? E Negreano vai também de Rei 4 de ouro, né? É, exatamente. Ó. Toda a turma está em campo. E aí o Peter Eastgate também se animou, né? Se animou. Também. Aí tudo bem. Aí a gente vai falar Tá de no, odds. Aí tá no tudo Small certo. Blind e quer lelecar também, né? Aí é praticamente 10 por 1 de odds, né? Ou seja, temos a mesa inteira, né? No jogo. Tem que fazer 2 colunas, né? Exatamente, barra de rolagem e tudo mais. Olha só que coisa incrível. 2, 10 e 2. Pô, a Isai já fica muito incômodo. Aí eu pedi pro Igor parar. Já fica muito incômodo, né? Você ter uma Isai aí e sua mão não melhorar. Ah, mas esse flop é bom pro Isai? Sim, em linhas gerais sim, mas olha só. Com 2, 4, 8 6, na mão. 8 jogadores na mão. 8-handed mesmo. É difícil, é difícil. Se não bater um Ais ali, é difícil só você já tá ganhando, você ter upper hand e tudo mais. O flop é bom pro Barry Greenstein, mas assim, eu tô vendo que o Peter Eastgate trincou, obviamente, mas eu tô falando, em linhas gerais, mesmo nessa configuração, o flop 2-10-2 não é ruim pro Ais, nesse caso pontual, sim. E é o que a gente vai ver agora. Exatamente. Falar só previamente aqui. Tenta achar um board, mesmo que seja dobrado, que não acerte pouca gente. A gente vai falar, por exemplo, qualquer 2 que dobrar, o cara trincou. Qualquer 3 que cair, o cara trincou. Qualquer 4 que dobrar, o cara fez trinca. Salva o quê? Um 5-5 é alguma coisa e um 8-8 é alguma coisa. Só. Tá? Só, no baralho inteiro. Exatamente. 9 trinca, 10... trinca também, se bater... 9-9, se dobrar o 10 trinca, se dobrar o valete trinca, se dobrar a dama trinca, ou se dobrar o rei trinca. Então, dos boards que dobram, sobram o 5-5, 8-8. Dos boards que não dobram, é só fazer uma conta, ver as cartas que estão livres aí. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, valete, dama e rei. E aí fica a lição pra você que vai jogar eventualmente num clube, ou no seu home game, onde todo mundo vai ver o flop, né? E você tá com as eyes, é pra você ficar ligado aí, porque realmente, nesse tipo de situação, o flop tende a ajudar todo mundo, menos você, né? Exatamente. O Asas, por isso a tendência do Asas de ou ganhar um pequeno pote ou perder um pote muito grande. Exatamente. Em potes multi-way, vamos lá. Então já desapaixona no as eyes aí. Exato, porque... ele é apenas um par, né, depois do flop. Exatamente, apenas um par depois do flop. Peter Eastgate está trincado, pode soltar, meu querido. Solta com convicção. Solta. E o Barry Greenstein aposta 10 mil, eu acho justo até a aposta do Barry Porque Greenstein. ele tem que apostar para fazer foldar as equidades. Por exemplo, se ele tá contra pares de 8, 9, valete, 7 e 6, qualquer carta no turn praticamente arruína a vida dele. Então tudo bem. Ele tá fazendo um bet ainda razoável. Acho que Aí tá okay. cabe alguma situação de bet para saber onde está? Não.
Mesmo contra 8 jogadores. Não, o bet é por valor. O bet é por valor Por sempre. valor. Proteção é uma... Por valor ou por blefe, nesse caso, por valor. Por valor. Valor por blefe ou por coletar o dead money. Né? Então, aí é por valor, não tem aquela questão de informational bet, né? Não existe. Ele falou, vou fazer uma pesquisinha aqui, vou dar um bet ali. Tipo, o cara Isso aí é tem conversa aqui... fiada. Isso é conversa de Loki. Jogo de padaria. Jogo de bar. 37 mil foi o Reis do Tom Doyle. O Tom Doyle já bota o ponto de interrogação na cabeça da turma. A ação sobe pro Peter Sgate, que está trincado. Tá, deu insta-call, né? E o Doyle Brunson vai dar insta-fold. Ficaram os 3 jogadores no pano. O Barry Greenstein começa a ter decisões difíceis desde o começo. Eu queria parar agora aqui pra gente fazer uma intervenção. Não? Vai. Olha só, Vitão. Quando o Barry Greenstein ele aposta o Tom Dwan dá raise, esse raise é interessante, sabe por quê? Porque em linhas gerais, se ele tá jogando um pot heads up, ele sabe que, por exemplo, a linha ótima dele é dar call, porque contra 2 caras, ele primeiro que não representa tanta coisa dando raise do que de mano a mano. Se você tem um 2, mais vezes você vai dar raise do que você vai dar call do que você vai dar raise. Porém, num pot multi-way, sabendo que o pot foi 8-handed e que o Tom Dwan joga todas e quaisquer cartas, né? Esse raise é interessante, por exemplo, porque ele passa a falar pro Greens e fala, cara, agora eu tenho trinca e eu vou meter um tijolo no turn e vou colocar você em all-in no river, tá? E o Eastgate, que tem um histórico mais conservador, quando ele paga atrás do Tom Dwan, cara, ele praticamente declara que ele tem, tipo assim, overpair é difícil porque ele teria dado raise pré-flop, tá? Com vala, dama da vida. Então, que tipo de mão ele pode ter? Cara, é que assim, 4 e 2 é difícil, mas, por exemplo, tem grande chance do Eastgate, quando o Tom Dwan dá o raise e o Eastgate paga, ele fala, agora eu tenho 2 opções. Ou eu desligo a mão porque eu coloco o Eastgate no 2, ou eu vou para cima do Eastgate porque ele sabe que eu sei que ele tem o 2, tá? E isso é poker na sua melhor expressão. Por quê? Das 2 opções que restam, ou ele vai embora, ou o pitch instigate, na hora que o Tom Dwan continua no turn, ele fala, pô, esse cara tá continuando sabendo que eu tenho 2, né? Contra o Barry Greenstein, que é um cara sólido. Poxa, né? Então ele tem essas 2 alternativas e vamos ver o que vai acontecer. Solta. Gostei que agora foi com convicção. Vamos ao turn. O turn card é um 7, né? Vai ser blank na maioria dos casos, né? Check. Vamos ver agora a ação do Tom Dwan, se ele vai desligar pelo call do Eastgate ou se ele vai desferir mais uma bala. Não tá com cara que vai desligar muito, não, viu? Não, esse homem não desliga nunca, só se tirar a pilha dele. E até pra mão dele ter força, ele não pode desligar, né? Então... Ele já sabe que tá jogando essa mão por blefe, né? Claro, mas é que ele acha que, por exemplo, ele vai jogar por blefe contra o Barry Greenstein. Quando entra o Eastgate na parada, complica um pouquinho mais. Sim. Porque é um cara mais conservador que tem um hand muito forte. 104.200 fichas, né? No pote de 133. Vamos pedir pra parar, Igor, uma vez mais? Olha só. O sizing, quero falar do sizing. O sizing acho perfeito, o size tijolo, o size pedrada que vai comprometer qualquer um dos jogadores que pague vai ter que jogar por todas as suas fichas. Então, isso é leverage, alavancagem na sua melhor expressão. Ele realmente coloca o jogador fora da zona de conforto. Pô, diferentemente do que se ele betasse 50 mil, por exemplo. Tá? 100 mil, ele pode fazer de blefe e de valor pesado. O valor pesado seria o quê? Um 2 e 10, por exemplo, que ele poderia ter jogado desse jeito. 10-10 poderia ser. Tá? Ainda que o jogo pré-flop, o 10-10 com muitos jogadores, talvez não seja muito do Dwan deixar passar tão barato assim, mas sim é uma possibilidade, tá? Sim é uma possibilidade. E ele tem 2 opções. Quando ele dá, como a gente tá falou, no Big Blind nessa mão? O Dwan não, tá o pitch instigate. Não, o pitch instigate tá no small, né? Tá no small blind. Mas o call do Tom Dwan é antes. É antes, tá bom. O call do Tom Dwan é antes. Né? Tá certo, tá certo. Tanto que é check e ele beta, né? No Big Blind tá o Doyle Brunson, é verdade. Isso, que pagou de Ase 9. De Ase 9, exatamente. E aí o que acontece? O Tom Dwan, ele tem 2 opções. Ele já betou aqui 104 mil. O pitch instigate chega e fala, cara, o Tom Dwan é espetacular. Ele sabe que eu tenho uma mão muito forte como 2 e ele betou de novo contra 2.
Eu tenho 2 com kicker ruim e eu não quero jogar por todas as minhas fichas. É uma história muito bem contada. É uma história muito bem contada. É um blefe, não é um blefe de rodoviário. Não é aquele blefe lá que você dá lá e bet, check, all-in no River, né? Isso. Pra saber onde tá. E nós também já fazemos isso também, né? Já fizemos. Muitas vezes, eu isso. muitas vezes, inclusive. Mas vamos lá. É, então. O 104.200 na cabeça in your face. Isso, pode soltar, meu filho. Tá esperto. O Barry Greenstein está com a ação. É o Eastgate. Não, o Eastgate, perdão. Pete Eastgate está com a ação. Largou, tá? Ele largou a sua trinca de 2. E agora, José. Barry Greenstein. Já tomando uma escovada do Tom Duan em todas as fases dessa session. Não tá fácil ser Barry Greenstein com as as, né? Exatamente. Com as as ele perdeu todas pro Tom Duan. Imagina sem as as, né? Pois é. Já não é fácil jogar com o Tom Duan. Com as as... Perde todas. Exatamente. Que dirá com o Rei Dama, né? E olha só, e o Greens é mais conservador, bom jogador. Não tanto quanto polêmico, mas vai pensar que, pô, 104 mil... Incomodado. O interessante do Tom Duan é que ele incomoda os dois jogadores, assim, Exato. fisicamente, praticamente. Porque o né? Greenstein para e pensa. Pô, o Duan sabe que o Eastgate tem o 2. Ele voltou em cima... Se fosse heads up, o Greenstein paga essa mão. Tá? Se fosse heads up, ele Até pela paga essa questão mão. de ser cash game, ser televisionado e tudo mais, né? E o Tom Duan vai mostrar, não vai mostrar? Não vai mostrar. Excelente, hein, Vitão? Excelente, incrível, né? Como uma história bem contada vai passar, inclusive, contra grandes jogadores. É o caso do Peter Eastgate, o caso do Barry Greenstein, né? A história muito bem contada aí pelo Tom Duan. É questão de nível de pensamento aí, foi muito bem o Tom Duan e fica a lição aí para todos que assistiram. E o último detalhe, ele faz isso com o blocker do full de 10, porque ele tem o 10. Exatamente. Ou seja, menos vezes ele tá jogando contra um cara que tá slow playando ele. Grande detalhe que fica escondido muitas vezes. Exatamente. Ele tem o 10, ou seja, é difícil o jogador ter os outros. A chance dos combos de full de 10 são bem menor. Exatamente. Muito bem, meus amigos, muito obrigado. Esse foi mais uma análise técnica. Deixe seu comentário aí no Facebook do Super Poker. Um abraço.